O nascimento da criança amaldiçoada de One Piece, Elbaf, está fadada a ser completamente destruída por Loki. Tudo isso foi revelado no capítulo 1153 do mangá de One Piece, que teve seus spoilers vazados completamente pra gente dar aquela resumida que você adora. Mas é claro, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso, largar aquela dedada emborrachada no botão do like e ver os nossos outros conteúdos que estão maravilhosos. Fala, meus delinquentes, como vocês estão? Sonark Animes aqui falando, e vou dar um conselho pra vocês logo cedo nesse vídeo, tá? Se você nasce feio, você corre sérios riscos de ser jogado diretamente no abismo. Eu sei que você não tá entendendo nada, mas já você vai entender. Esse capítulo maravilhoso começa com a continuação da história de capa de Yamato, que infelizmente nunca acaba. Essa história de capa não revela nada de interessante e o Oda insiste em constantemente apresentar pra gente os passeios de Yamato. Eu sei que ela tá seguindo à risca o diário de Oden, mas isso já está ficando completamente exagerado. Mas a gente percebe que ela está perto do final, que o Oda adiantou ao máximo possível a história de capa de Yamato e ela já está na cidade de Ringo e descobriu que Kikonojo é a daimyo daquele local. Então em algum momento a gente vai ver as velas de Barba Negra se aproximando de Wano. Eu chuto pra vocês, tá? Que assim como Oden, Yamato não estará lá pra proteger o Wano quando Barba Negra se aproximar dos portos daquela cidade e por fim destruir as muralhas e ir atrás da arma ancestral. E você me pergunta por que é simples, meus delinquentes. Luffy tem como seu território o país de Wano, e o território de um Yonkou é completamente sagrado. E uma das grandes falhas de One Piece é esses territórios que a gente sabe que os Yonkou têm, mas em que momento nenhum eles se preocupam em defender. A não ser, é claro, Barba Branca no início de One Piece e Shanks quando enfrentou diretamente Kid protegendo um dos seus territórios. Então, se Barba Negra ir realmente até Wano e destruir aquele local, Luffy tem obrigação de ir até lá e defender, ou no mínimo caçar constantemente o Barba Negra. Mas eu já até sei a resposta que o Luffy vai dar. Vai ligar para o Wano e o Momonosuke vai dizer que ele vai resolver aquelas coisas, ou os 9 espadachins lendários, os 9 bainhas vermelhas, vão dar um jeito naquilo. Mas sem mais enrolação, vamos direto pro capítulo, que ele está completamente maravilhoso. Esse capítulo começa há muito e muito tempo atrás, na infância do Herald, junto de Dory Brog. Constantemente, Príncipe Herald passava seus dias de infância sendo um completo delinquente. Ele faz parte da família desse canal. E o narrador continua dizendo que através do seu sangue herdado dos gigantes ancestrais, Herald tinha um corpo gigantesco e muita força bruta, além, é claro, dos seus status elevados. A gente tem um breve avanço de tempo e vemos o Loki sendo um baita de um lixo, deitado na proa do seu navio, enquanto diz que tudo que acontece fora de Elbaf é completamente inútil. Tem apenas gente extremamente fracas e muito pequenas, reacentuando, é claro, aquele preconceito que os gigantes têm em relação aos pequeninos, em relação aos humanos de One Piece. E é claro que enquanto ele fala isso, os tripulantes do seu navio constantemente concordam com as afirmações. Para você ter uma noção, o poder de Herald é tão absurdo que ele tira uma catota do seu nariz, joga em direção ao mar e é como se fosse uma bala de canhão arremessando para longe um tubarão. A cena então corta diretamente pro Reino Bant dentro do Novo Mundo, com uma atração completamente especial de um circo daquela cidade, coisa que não vemos em One Piece há muito, mas muito tempo. O último circo literal que a gente viu foi o circo que foi apresentado pra gente, Bug the Claw, no início de One Piece. A gente então tem um apresentador chamando todo mundo pra se aproximar o máximo que conseguem, e ele então continua: com 10 metros de altura, sua voz é como trovão e seus passos causam terremotos. Ela vem da lendária terra de Elbaf, da raríssima raça dos gigantes. Seu nome é Ida. No mesmo exato momento, a gente vê uma gigante cercada de grades, extremamente furiosa com a vida, assustando todas as pessoas que foram ver a atração do circo. A cena então corta para Herald, que está dentro da sua embarcação e ele está vendo toda aquela situação com seu nada pequenininho binóculos. Eu não vou chamar nem isso de binóculos, vou chamar de telescópio Hubble, porque considerando o tamanho do Herald, aquilo é completamente gigantesco. Herald, enquanto vê aquilo, fica completamente furioso e diz como eles têm coragem fazer dos gigantes um showzinho banal deste. A cena tem um breve avanço de tempo e a gente vê ao fundo a cidade completamente destruída e todos os piratas gigantes comemorando, enquanto Herald continua dizendo: aqueles malditos estavam tirando sarro de Elbaf e todos tiveram o que mereciam. Ida, completamente traumatizada, pergunta para Herald quem diabos é aquela pessoa e Herald se aproxima gentilmente dela, dizendo que ela não precisa agradecer, que ele é rei de Elbaf e que ele jamais ficará parado se alguém ridicularizar a grande cidade
cidade de Elbaf. Adivinha exatamente o que acontece. Ida se levanta e mete uma bofetada extremamente forte na cara do Rei Harold e todos seus tripulantes ficam completamente surpresos. E Harold já sabe, ficou completamente apaixonado e então ordena que Harold vire a embarcação e se desculpe diretamente com todos os moradores daquela cidade, já que no meio da destruição muitas pessoas ficaram feridas. Harold fica completamente despirocado da cabeça e pergunta pra ela se ela está ficando maluca, que não existe esse negócio de gigantes pedir desculpas pra pequeninos. Ida então gentilmente massacra o Loki na porrada, deixa ele completamente estirado no chão e diz que ela apenas estava trabalhando naquele local, que as pessoas daquela cidade foram extremamente gentis com ela, já que sua embarcação acabou naufragando e todos ajudaram ela com a maior boa vontade. Se não fosse aquelas pessoas, com toda certeza ela morreria. Ela então se aproxima de Harold mais uma vez, pega ele pelo pescoço e diz: como assim, bonequinhos? Você só teve sorte de nascer com um corpo extremamente forte. Você é tão convencido que a sua raça é superior aos humanos? Isso é extremamente patético. É por isso que todos os gigantes de Elbaf acabam tendo a fama de gigantes selvagens. Loki, ao ouvir aquelas palavras, começa a ficar um pouco pensativo, questionando sobre as palavras de Ida, sobre ele ser daquele jeito somente por sorte, e que além do tamanho, talvez ele não tenha nenhuma diferença daquelas pessoas do reino que ele acabou de destruir. A cena então corta e Ida está gentilmente ajudando todos os moradores daquela cidade a reformar a cidade destruída. Todos os moradores, mesmo após a destruição, constantemente sorriem. Não demora muito então para Harold ordenar que todos os seus subordinados vão ajudar na construção daquela cidade, já que ela é exatamente como se fosse uma maquete. Graças a isso, agora já temos um mistério resolvido dentro de One Piece, que era aquele castelo, da mesma exata forma. Que cena corta mais uma vez e vemos todos os tripulantes do navio do Rei Harold extremamente animados, enquanto o Rei Harold pede desculpas pessoalmente pro rei daquele país. Ele então diz que a arquitetura daquela cidade é completamente diferente e ele tem muito interesse em ensinar ela diretamente aos moradores de Elbaf, e que também está interessado nas demais coisas daquela cidade, que a culinária dela é extremamente interessante e também os tecidos que aquelas pessoas vestem. A cena corta mais uma vez e vemos o Rei Harold completamente animado no meio daquelas pessoas dançando livremente, enquanto Ida diz algumas coisas para ele, que ele precisa olhar para as pessoas com um olhar de igualdade, que não há nada neste mundo que mereça ser desprezado. Então embarca com o Rei Harold e eles vão para diversos locais, enquanto ela conta a sua história, que ela nasceu no Salt Blue, na ilha de Salwanai. Aconteceu diversas coisas e ela acabou parando naquela situação e teve seu navio naufragado. A gente nota, enquanto ela vai falando do seu passado, eles conhecem diversos locais diferentes. Conhece uma tribo extremamente interessante que tem a tatuagem marcada de uma serpente vermelha no seu braço, fazendo ligação direta, é claro, com a headline, coisa que também é mencionada nesse capítulo, com ela perguntando pro Rei Harold se ele acabou atravessando a grande serpente de sangue. Após muita conversa e muita história, a gente vê visivelmente uma mudança direta no Rei Harold, com ele deixando de ser aquele completo lixo que ele foi no início da apresentação do personagem, até que finalmente, em um dia lindo, ensolarado e muito romântico, ele pede pra Ida voltar com ele pro reino de Elbaf. Realmente o amor está no ar. A gente então tem mais um avanço de tempo já no reino de Elbaf, vendo a gigantesca árvore Adão cerca de 105 anos atrás, com o Rei Harold dizendo para todos os seus súditos que quer pagar por todos os seus pecados. Ele será um rei muito melhor do que ele foi há tempos atrás e que ele construirá relações saudáveis com todos os países vizinhos, mas que Elbaf jamais deixará de ser um país guerreiro, mas utilizará suas forças só quando for necessário. Todos ficam extremamente animados com o novo reinado de Elbaf e nós vemos duas figuras que descobrimos que são velho há muito tempo mesmo. Jaru naquela época já estava batendo nas portas do céu, diz que Elbaf tem sorte de ter um rei daquele jeito. A cena então corta mais uma vez e vemos o Rei Harold passando por diversos países, negociando livremente com eles e mostrando que Elbaf se tornou um país de fronteiras completamente abertas para negociar com todo mundo independente do seu tamanho. Durante todas as suas viagens, Ida está constantemente ao lado do Rei Harold, ensinando para ele diversas formas de se comunicar com povos completamente diferentes, e isso é estranhamente uma habilidade que ela mostrou ter, e acredito eu que não seja uma habilidade inata, mas sim uma habilidade de uma Akuma no Mi, porque notem, essa pessoa sabe demais de diversos outros povos e até então tem uma história completamente misteriosa, já que não dá pra nem confirmar se ela realmente é uma gigante, porque ela apenas diz que nasceu
daquele tamanho grande. Talvez sim ela tenha vindo de Elbaf, mas eu ainda não tô convencido. A gente então tem mais um avanço de tempo há cerca de 81 anos atrás e finalmente nasceu o primeiro filho do rei Harold, Ar-Horudin, deixando ele completamente animado, pronto para pedir ida em casamento, mas rapidamente ele é barrado por todos os anciões daquela cidade. Notem, tá, que os anciões não são Jaru-sama e muito menos o diretor da escola Morsa, são pessoas que nunca vimos até o dia de hoje, até porque o Oda mostrou pra gente esses personagens somente em silhueta, são exatamente iguais os anciões de Naruto, completamente inúteis e estão lá somente para estragar a história. Eles então dizem que o rei Harold pode se casar somente com uma mulher de puro sangue de Elbaf, e como o rei Harold quer mudar Elbaf, a única coisa que ele pode fazer é aceitar esse pedido dos anciões, porque mantendo o status de rei dele, ele consegue ir para outros locais e ter o comando completo sobre Elbaf e mudar as regras daquele país. Então, infelizmente, Rei Harold não tem muito o que fazer e acaba conversando com Ida sobre a necessidade dele se casar com outra mulher. Ida diz que entende, que sabe exatamente como funciona a cultura de outros países e que eles não podem ir contra aquilo, então eles precisam aceitar, e que ela está feliz por apenas viver no mesmo país do grande Rei Harold. Vocês saberem onde tem uma mulher exatamente assim, não importa como ela seja, estou aceitando. A cena então corta mais uma vez e os anciões apresentam para Harold de uma belíssima mulher, dizendo que ele se casará com ela, que ela é uma nobre mulher que carrega diretamente o sangue dos ancestrais. Seu nome é Estrida e ela é digna de se tornar uma rainha. E somente com esse nome a gente consegue levantar uns paralelos extremamente interessantes dentro de One Piece. Temos cerca de duas Estrid que têm relevância na história mundial. A primeira seria Estrid, conhecida como matriarca da Dinamarca, uma rainha que se casou por política e acabou tendo muito respeito de todas as pessoas daquele país. A segunda opção, que é muito mais interessante, conta a história de uma mulher muito influente na antiga Escandinava. Ela simplesmente era Estrid Sigfasdóttir. Eu não gaguejei, esse é o nome da personagem, e ela constantemente construía pontes em homenagem aos deuses e para facilitar a vida dos viajantes. Em todas as pontes construídas por essa mulher, ela deixava algumas escritas rúnicas dizendo: Estrid mandou construir essa ponte para a alma do seu marido. Sempre ela utilizava essa mesma escrita em todas as pontes que ela construiu. Uma ligação direta às pontes de One Piece? Talvez, com toda certeza, tenha alguma coisa aí, já que essa personagem apresentada pra gente dentro do mangá, ela é completamente fissurada por profecias e é completamente supersticiosa. Rapidamente, Estrid se aproxima do rei Harold e diz que está no destino dela amar ele por toda a sua vida e pede para ele esquecer a sua primeira paixão Ida, que ela fará tudo a partir de agora. Rei Harold de início acaba se recusando, ele é rapidamente interrompido com a Estrid sendo extremamente supersticiosa e pedindo para eles alterarem constantemente as coisas de dentro do castelo, pedindo para eles tamparem janelas porque a boa sorte do rei está escapando, e também pede para mudar os espelhos daquele local. Então apresenta para o rei Harold a sua montaria de combate, o cavalo conhecido como Asla, o cavalo exatamente igual a Sleipnir. Sleipnir, para quem não sabe, é um cavalo da mitologia nórdica que, bom, ele digamos que é filho do Loki. Como que aconteceu isso? Loki acabou sendo engravidado por um cavalo. Temos mais um pouquinho de superstição da personagem, com ela dizendo que é um belo cavalo que o clã dela decidiu entregar diretamente para ele e que ela tem certeza que esse cavalo trará sorte a todos do reino. Cena corta mais uma vez e vemos mais algumas das peripécias de Estrid pedindo para todos os soldados levarem todo o ouro e as joias do reino de Elbaf diretamente para os aposentos deles, dizendo que aquilo trará sorte diretamente dos ventos da terra, e também diz para os criados que a partir de hoje o rei Harold e ela só farão refeições utilizando utensílios de prata. A cena então corta mais uma vez e temos outro avanço de tempo cerca de 70 anos atrás, com a confirmação de Oda que só temos a grande era dos piratas graças ao brilhantismo do reino de Elbaf, com o narrador dizendo: eram tempos em que, devido à selvageria do mar, o intercâmbio entre as ilhas ainda era extremamente difícil e as técnicas avançadas de navegação de Elbaf eram extremamente atraentes para outras nações. Então sim, graças a Elbaf que temos a grande era dos piratas hoje em dia. Em um desses quadros a gente vê o rei Harold ensinando as pessoas de uma certa cidade a navegar utilizando a chamada estrela polar, uma das estrelas
estrelas do céu que jamais se movem. E se você me perguntar por quê, porque ela mantém o mesmo eixo rotacional da Terra, então parece que ela não se move, ela acompanha a Terra nas suas rotações. Olha que maravilha de estrelinha. Vê se não merece uma inscrição nesse canal maravilhoso. A gente tem mais alguns breves avanços de tempo e mostrando pra gente o Rei Harold em um dos seus momentos dentro do país de Elbaf, com ele contando pras pessoas as histórias que ele viveu e os países que ele foi atrás de cultura novas para incorporar em Elbaf, e também, é claro, as novas alianças que ele fez. Em um certo momento ele diz que encontrou com Serianos, no país daqueles que carregam o sangue dos grandes homens-peixes. E no meio daqueles seres nasceu um príncipe chamado Netuno. E não somente os Serianos, mas também os homens-peixes e todos os seres do mar estavam todos eles festejando bem no fundo do oceano. Seria essa uma menção direta à arma ancestral Poseidon? É o que me parece com toda certeza. Eu vou ser sincero com vocês, todos os capítulos que eu tô lendo de One Piece, desde o capítulo que eles saíram de Wano, pra mim é como se fosse uma despedida do Oda, constantemente deixando a gente avisado que a obra está prestes a acabar. A gente então tem mais um avanço de tempo cerca de 63 anos atrás, dentro do castelo de Aurush. Enquanto o Rei Harold faz algumas expedições, a rainha de Elbaf, Astrid, finalmente tem o seu primeiro filho e acaba nomeando ele por Loki, dizendo que já conversou com o Rei Harold, coisa que com certeza eu duvido. Ela então pede para as parteiras darem a criança nas suas mãos. E assim que ela olha a criança, percebe que ele é uma criatura completamente horrenda. Isso palavras dela, claro, porque com certeza o Loki nasceu uma criança extremamente fofinha. A gente vê então a cara de Astrid completamente chocada e perguntando o que diabos é aquela coisa. As parteiras tentam acalmar a rainha e ela constantemente diz para lançarem aquela criança o mais longe que ela possa conseguir, dizendo que aquela criança não nasceu dela, portanto ela recusa o nascimento daquele filho. Ela ainda então, completamente horrorizada pelo nascimento daquela criança, diz para todos que participaram do parto dizerem diretamente ao rei que aquela criança morreu naquele dia. Ela continua dizendo: esta criança foi amaldiçoada, olhem bem, ele é realmente um monstro. A gente vê então de perto o bebê Loki, que é extremamente feio, e o narrador volta a tomar conta da história dizendo: as pequenas mãos do príncipe de Elbaf estendidas ao ar jamais sentirão o calor de outras mãos. E se vocês me perguntam o que acontece, simplesmente a rainha Astrid pega a criança Loki, leva o mais alto que consegue e arremessa ela em direção ao príncipe, enquanto diz constantemente que aquela criança não é o príncipe destinado. Mais uma vez o narrador diz: o maior e mais doloroso infortúnio que pode recair sobre alguém neste mundo é ter sua existência negada por sua própria mãe, no exato instante que você acaba de nascer. Enquanto o corpo do pequeno Loki cai em direção ao abismo, a rainha Astrid grita constantemente para todos os seus servos: ouçam bem, nenhuma criança nasceu neste dia. Não contem isto a absolutamente ninguém. Ela então corta para ela diretamente nos seus aposentos, preparando as suas malas, e todos lá preocupados com a situação da atual rainha perguntam que diabos ela está prestes a fazer, e ela simplesmente diz: voltarei para minha terra, eu não quero mais dar luz a nenhuma criança. Um dos guardas do castelo então diz para ela olhar em direção ao submundo. Assim que ela põe os olhos em direção ao local, ela vê Loki subindo a árvore lentamente, com muitos machucados por seu corpo e diversas criaturas com a sua cabeça decepada. Rapidamente a gente nota que nos pés da grande árvore Adão, o vento que trazia sorte para o Rei Harold automaticamente muda para outra direção. Após ver a cena daquela criança completamente machucada subindo em direção a ela, Astrid adoece gravemente. A cena corta já para os seus aposentos e ela constantemente pede para todos os guardas exterminarem aquela criança, e diz que antes mesmo do seu nascimento havia uma profecia: o Rei Harold um dia será morto pelo seu próprio filho. Enquanto ela diz isso, a cena volta mais uma vez brevemente para o Rei Harold, com ele encontrando a sua primeira barreira diplomática em formar alianças pelo mundo. Simplesmente o governo mundial acabou impedindo ele. E é claro que faz nosso queridíssimo rei se questionar por que as nações não podem ser livres. Avançando mais um pouquinho os quadros, a gente tem Ida sendo extremamente gentil e perguntando se Harry Harudin quer conhecer o seu irmãozinho, no caso Loki,
e ele diz que se ele não é filho de Ida, eles simplesmente não são irmãos, e Ida se aproxima dele dizendo que aquela criança é extremamente fofinha. E como nem tudo são flores, a cena corta diretamente para Loki, e o narrador diz: todas as desgraças que cairão sobre Elbaf a partir deste período ficarão conhecidas como maldições de Loki. E o capítulo se encerra exatamente aí, com Oda dizendo que foi exatamente assim o nascimento do Príncipe das Maldições. Realmente um maravilhoso capítulo. Infelizmente teremos pausas na próxima semana, até porque Oda está com tendinite no seu dedinho, porque sim, ele está desenhando muito melhor que os seus quadros com os seus episódios passados. O que o Oda fez nesse capítulo foi simplesmente apresentar o passado do Loki e também apresentar o quão Elbaf é importante para a história daquele mundo. Eu vou ser sincero com vocês, essas uniões que o Oda tá fazendo diretamente com a mitologia nórdica é completamente surreal. Ele tá colocando personagens mitológicos e personagens reais. A Herald tá seguindo o papel perfeito de Herald de Bluetooth, que foi conhecido como unificar os povos nórdicos. E o nosso Loki dentro de One Piece, ele tá seguindo mais uma história de Ivar o Sem Osso, filhos de Ragnar Lodbrok. Deixe nos comentários aí para mim saber a sua opinião. Tá ansioso para os próximos capítulos de One Piece? Também, é claro, não se esquece de acompanhar os nossos outros conteúdos e se inscrever nesse canal maravilhoso, e também, é claro, largar aquela dedada emborrachada no botão do like, que me ajuda bastante. No mais é isso, e Sonar quem diz. Tchau!